com ele. Tô aí, me preparei bem, acredito que vou conseguir passar por essa fase aí de pé preto e conseguir meu objetivo que é chegar à formação, né, de paraquedista, ganhar a boina vermelha e o coturno marrom que é a prioridade pra mim agora. E tu tava trabalhando de quê agora? Em office boy. Era office boy até março do ano passado, aí me liberaram, ensinando de quartel mesmo, tô indo pro quartel agora. Eu sei que é uma tropa de infantaria que só no Rio de Janeiro tem, né? Cuida do Brasil inteiro. Né? Uma tropa de pronto emprego. O que decorrer no país é nós que estaremos indo lá para combater aquele mal, né? Tem que ralar, tem que ralar, tem que sofrer, para conquistar, Bonabut e breve, Quando morrer quero fuzil e uma bereta, Né, entre o documentado e os personagens, né? Isso que é o tecido, né? E é o que imprime bem, né? E que é o emocionante, enfim, porque são... E vai ser o seu caminho? Tomara que sim, quer dizer, acho que vou fazer documentário até o resto da vida. É uma maneira maravilhosa de se relacionar e de se interessar pelo mundo, né? É uma desculpa para você ir aí, pensar sobre as coisas, né? Senão a gente acaba se acomodando e não tem graça, né? Temos que viver, né? E quando você chega movido por esse interesse, você não sabe como você vai finalizar o seu filme, né? Documentário tem isso, né? Diz que filme de ficção se faz duas vezes. Uma vez quando se filma e outra vez quando se edita. E documentário só se faz uma vez, quando se edita. Porque, principalmente esses filmes, que são filmes que dependem muito do efêmero, né? Quer dizer, por isso o documentário tem essa relação tão grande com o teatro, né? Depende e vive do efêmero, do acaso. Então você não sabe. Você sai para filmar e não sabe o que vai acontecer. E também, se tentar saber muito, você vai enlouquecer ou vai fazer um filme ruim. Guilherme, desses personagens todos que você... Qual foi o que te chamou mais atenção, assim, de que, pela história de vida mesmo, ou pelo ideal dele? Talvez o Lucente, que é um personagem que não apareceu ali, e que é o personagem que no meio do filme desiste de sair. Ele era um personagem mais velho, ele era refratário, como se diz, e ele vê que aquilo ali não é para ele. Era um cara com quem eu me identifiquei bastante. Ele saiu do exército no final, ele está no último depoimento do filme, é um cara, enfim... Era o personagem que mais te chamou a atenção, assim, né? O cara, personagem não. Ele se transformou num personagem porque a história dele era legal. Talvez seja o que eu tenha me identificado mais. Fazer documentário deve ser legal mesmo. Sabe que eu também fiquei pensando nisso? Que olhando com a ponta porque de pode aparecer uma pessoa que você não está nada a ver, e o cara, né? Uma estrela que brilha assim, de repente, caramba, que história linda, que coisa bacana. E ele ser porque o humano, a história que pega, gente, né? Que pega o repórter, que pega o jornalista, né? Que pega o documentarista também. E o mais bacana é quando surpreende, né? Essa que é... E como você se coloca com isso, né? Quer dizer, você tem uma responsabilidade, né? Dignidade, você retratar uma pessoa com dignidade, né? Você fazer filme com as pessoas e não contra as pessoas. E olhar pessoas diferentes, conviver com diferentes, com gente que você nunca viu, nunca pensou que ia acontecer. Às vezes você acaba se apaixonando. É uma desculpa para você viver outra vida, que nem a do ator. Né? Às vezes, no teu olhar, a história vai se tornando tão bonita que você se apaixona por aquele personagem, por aquela história, que fica com vontade de contar de uma forma mais detalhada. É legal, o documentário é bacana, tá aí. Gostei disso, nem também gostei. Se amarrou no documentário. Gostei, achei legal. Vamos descobrir uma profissão nova, vamos descobrir uma função nova. Abandonar o samba. Eu estou interessada nesse assunto. Gostei muito. Vou virar documentarista também, vou colar de Guilherme. Vai acabar o meu trabalho, vai acabar. Tem muita história. Olha aqui, vou pro intervalo parar com isso. Pro intervalo volto já, tá? Vamos voltar falando da família. De bater em criança, já tem umas respostas aqui bem interessantes para a gente discutir, ok? Então, ficamos combinados assim, sem censura, um programa da TV Brasil. O
endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.com.br/sem censura. Para participar do programa, ligue para o telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. E-mail semcensura@tvebrasil.com.br. Então, nosso rabino chegou. Não, mentira. Vou falar isso aí, você me desautoriza. Nosso rabino chegou, já está na área. Tá kosher, então. Já a gente vai conversar com ele. Mas nesse momento a gente vai falar da família e das surras e não sei o quê. Esse negócio de bater em criança, que é um assunto sempre muito polêmico, né? É possível educar sem bater? É porque há vários bateres, se é que é possível falar isso. Usar esse bateres, está entre aspas, tá, gente? Não precisa escrever corrigindo, não. Você jura que nunca deu um tapa, nem um beliscão no seu filho ou neto? Porque ao bater... O que é, Zezinho? Tem que trocar para aquela câmera? Então tá, desculpa. Olha só, em nome desses bateres, é que é o bater que leva a criança para o hospital, que mata, que é uma tortura, e há o tapinha, o beliscãozinho e tal. Não estou defendendo nenhum deles, só estou colocando e a gente vai discutir isso com a Dora, que é quem tem autoridade para falar. Vamos ouvir um pouquinho das opiniões. Vamos ouvir um pouquinho de opinião. A gente está perguntando isso, se é possível educar sem bater, se você jura que nunca deu um tapa nem um beliscão no seu filho ou neto. E vai por aí. Sempre tive horror, diz a Vanessa, historiadora de Araguari, Minas Gerais. Ela sempre teve horror do comportamento de alguns pais que batiam nos filhos. Hoje, que ela tem uma filha de 3 anos, ela é mais compreensiva. Ainda assim, não acha que bater é uma solução. Conversar, tirar o brinquedo da TV, deixar de castigo, mostrando para a criança as consequências daquele comportamento, vale mais. Mas ela admite que quando tudo falha, o bom tapa no bumbum é eficiente. O objetivo tem que ser o de educar e não o de descarregar a sua raiva. Valeu, Vanessa. Luci, do Rio de Janeiro, tem 2 filhos, um de 30 e um de 27. Foram criados com muito carinho e amor, mas se fosse preciso, tinha palmada na hora certa. E nem por isso ficaram traumatizados. Sempre pergunto a eles se tiveram algum problema em relação às palmadas. Eles dizem que não, e até agradecem. Hoje em dia tem esse negócio de não poder bater, mas acho que não é bem assim. Palmada na hora certa funciona sim. O Tiago tem 27 anos, é de Belo Horizonte, não tem filhos, acha fácil falar. Mas os 3 sobrinhos que ele tem, ele nunca precisou bater. Nem beliscar. Mineiro gosta muito de beliscar. Mas sou um ótimo tio. Eu prefiro achar tudo que eles fazem lindo. Quando eu era pequena tinha um negócio do fininho, que era um beliscão. Já levou, Leonardo? Não. Um beliscão fininho. Essa é da minha mãe. Minha mãe adora isso. A sua mãe gosta? Isso daí para sempre vai estar marcado em mim. É o fininho. Marcado aqui, mesmo, né? Não, não no corpo. Tranquilamente que é possível educar sem bater, diz o Vinícius Guimarães de Inhapim, Minas Gerais. Não tem filhos, já deu umas palmadas em vários sobrinhos, quando fazem pirraça das bravas, nada forte. E dá parabéns para o Thiago Mendonça, que está arrasando. Aliás, é o único motivo que me faz acompanhar. Aí, arrasou, só acompanha por causa de hoje. Valeu, Vinícius. Hein? Não aumentou, o cachê aumentou. Marcos Marinho vai ter trabalho na renovação. Daniel Reis, São João del Rei, que amanhã completa 302 anos de história. Parabéns para São João del Rei. E nesse fim de semana será a capital brasileira da literatura. A Sônia, mãe do Daniel Reis, São João del Rei, está falando ali do lado dele que um tapa e não uma surra na hora certa é mais do que apropriado, sim. E ela diz que se sente feliz dos filhos adultos não terem seguido o mau caminho devido à educação que ela deu. Ou seja, o tapa na hora certa não faz mal. Educar sem bater, mas tem hora que a criança pede um corretivo mais severo. Isso tem. Essa é a Doris de Porto Alegre. Como ela não tem netos, pode jurar que nunca bateu nem beliscou algum. Só os netos que ela diz que não beliscou. Também está mandando parabéns pro Bernardinho, que ela se diverte muito com ele. Eu adoro o jeito que ela termina na sexta-feira o e-mail. É minha debatedora fixa, Doris. Minha repórter de Porto Alegre, ela sempre dá umas notícias e tal. Tenha um fim de tri legal. Valeu? Valeu. Obrigado. Tenha você também um fim de tri legal. Dora, Como Educar Sem Usar a Violência é o título do seu livro. É evidente que você vai propor que não se bata nunca, e você sabe que as pessoas dão os tapinhas, dão os tapões e dão os fininhos, os grossinhos, os beliscõezões, né? Tá errado, tá errado.
Mas Então. às vezes é inevitável, ou nunca é inevitável. Tipo, As pessoas são pessoas, né? Elas perdem paciência, ué. O que a gente vai fazer? Não acho que isso é uma coisa que acontece. O que a gente não pode é achar que esta é a única saída. Então, eu estou irritado, e aí eu vou lá e bato no meu filho porque vai resolver, porque não vai, né? Então, eu sempre chamo a atenção para algumas coisas. Primeiro é o seguinte, seu filho quebrou o copo, mas está muito feliz porque seu time ganhou. Então, você fala, filho, por que você quebrou o copo? Vamos lá limpar. No outro dia, o seu filho quebra o copo, o mesmo. E aí, você está brava porque você foi mandado embora. E você vai lá e estapeia. Quer dizer, esse aqui é o que acontece. Ele não vai entender nunca, né? Esse é o problema da educação. Você acaba batendo numa hora em que você está com raiva. Não é para educar. Então, é para descarregar. É para descarregar. Ou nem é porque você descarregou sem querer também. O que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo tem um momento que perde a paciência. Mas se isso é a sua regra, você dá um tapinha hoje e não resolve, amanhã você vai fazer o quê? Então vai num crescendo, e aí a gente vê aqueles casos da criança que morre de apanhar, que é chutada, que quebra os ossos, que tem, né? Então, assim, como é que você vai falar para ela que é só um tapinha que não pode? Onde é que você vai marcar que não pode? Então, agora tem uma lei que não pode dar palmada. Ninguém vai na casa do outro e der palmada, não é isso. Mas é que evitar uma escalada de violência que acaba acontecendo, né? E a gente vê no jornal isso, né, toda hora. Não, hoje, eu vim de São Paulo, estava lendo no aeroporto, na página central do estado de São Paulo tinha 4 casos de violência. Tinha adolescente estuprada, professor de esporte pedófilo, tinha... Chocante essa notícia, eu vi também. Um monte, você viu uma outra de uns estudantes que colocaram cola na cadeira e queimaram a professora no Paraná? Ai. Peraí, colocaram cola para prender ela na cadeira e depois quando ela sentar, as pernas ficarem queimadas. A hora que ela sentou, ela entrou na sala, achou um clima estranho. Todo mundo calado, olhando tenso. Aí ela achou esquisito, mas entrou normal. Falou, vou ter problemas hoje, né? Aquela intuição que bate, você sente o clima, né? No ar, né? E ela sentou na cadeira, começou a gritar, gritou uns 15 minutos, queimadura séria. Mas a cola era tóxica, é isso? Era, não sei, eu sei que ela ficou queimada. A notícia também, os jornalistas às vezes me irritam, não explica, né? Não explica direito, né? Aliás, o Chico Buarque tem uma música maravilhosa que ele diz que a dor da gente não sai no jornal. É verdade, não é? É verdade. Às vezes não conta o final da história no jornal, né? Eu não sei que tipo de... Não consegui descobrir. Claro que eu vou aprofundar isso para descobrir. Se fosse uma cola super bona, por exemplo, tira a pele. Né? Tira a pele. Ela teve isso, ela teve uma queimadura forte. Porque ela gritou muito, até que alguém a socorreu. Eu acho que às vezes... E não foram os alunos. Que socorreram, né? Então, a violência cresce, parece que não vai ter fim, não Lena, parece? eu vou te falar, eu trabalho com violência faz 14 anos. Eu não escolhi trabalhar com violência, foi acontecendo. Eu fico impressionada. Cada 15 dias tem um que eu falo, meu Deus, mas pior que esse eu nunca vou achar. Passou 15 dias, eu falo, nossa, não, mas pior que esse agora. Que assim, é impressionante a criatividade dos adultos para torturar as crianças. É uma coisa... E o que eu acho é que a maioria é ignorância. Não é uma coisa assim de maldade, entendeu? Que a gente começa a conversar com os pais e sugerir outras coisas e eles fazem. E o que eu acho que acontece? Os adultos não entendem as crianças, né? Não entendem. Então, quando você não entende, você passa para o lado da repressão. Tem que fazer, né? Mas isso me encasqueta um pouco, porque uma criança não entender um adulto, tudo bem, porque ela ainda não passou por aquela fase. Mas um adulto não entender uma criança, ele já foi criança um dia. Era bem mais provável que ele entendesse. Ele esquece, eu acho que depende do ponto de vista. Eu vou te contar uma história que eu gosto muito, que aconteceu de verdade. Tinha uma mãe que o marido morreu e ela então foi trabalhar fora. Como os filhos ficavam sozinhos, uma pessoa de baixa renda, ela resolveu largar esse emprego que ela tinha e ir trabalhar em casa. Então, ela fazia reciclagem de lixo, ela vendia produtos produtos de higiene em casa, aqueles, detergentes, essas coisas. E foi criando os filhos, ia com muita dificuldade e tal, e ela dizia que então no fim de semana sobrava R$1, dava para os filhos usar, então uma pessoa com muita dificuldade de dinheiro. E esses filhos eram umas pestes, né?
a gente foi trabalhando com eles e tal, foi descobrindo que ela batia muito nele, então fomos conversando e tal. E eles foram ficando uns amores, porque eles eram muito afetivos, eles só estavam sofrendo com tudo isso. E assim, eu me identifiquei, gostava muito deles, desses dois. Um dia chega a mãe lá e fala assim, bom, agora, doutora, você disse que não posso bater, que eu não posso fazer nada. E eu cheguei em casa, a senhora precisa ver o que meu filho aprontou, porque agora eu quero saber o que a senhora vai falar para mim. Porque eu sabia que meu filho tinha feito uma coisa errada. E eu estava desconfiada, porque minha vizinha me emprestou um mostruário de joinhas, custava R$1.000. A senhora sabe quanto custa para mim? R$10. E sumiu aquele mostruário, e eu fiquei desesperada e fui olhar na mochila do meu filho, estava lá. Agora a senhora diz para mim, o que eu vou fazer? Não merece uma surra? E aí eu fiquei pensando naquele menino, que eu gostava tanto, que era tão afetivo, que saía dali catando latinha até chegar em casa para fazer a renda da família e que queria tanto trabalhar. E eu fiquei olhando, eu pensei, esse menino não pegou isto para roubar. Então eu fui até ele, estava na sala do lado, eu bati na porta, falei, dá licença. Escuta, vem cá, você pegou o mostruário da sua mãe? Ele falou, peguei. Eu falei, você pegou para vender? Ele ficou tão vermelho, ele falou, foi. Por que você não disse para ela? Então, ele ia levar uma surra, ia ficar de castigo, ia sei lá o quê, porque ele teve uma boa intenção e teve vergonha de contar para a mãe. Não tinha abertura do diálogo. Aí a mãe falou, agora eu quero saber o que você vai me falar do meu segundo filho. Eu falei, bom, o que aconteceu com o seu segundo filho? Ele está pedindo comida nas casas, e você sabe, nada falta na minha casa de comida. Eu falei, chamei o menino, você está pedindo comida? Tô. Por quê? Ah, sabe o que é? Que os meus amigos estão com fome. Se a gente for em mais gente, eles dão mais comida. Então, assim, isso que eu vejo. Umas crianças que são uns amores, que são tão incompreendidos, que viram, sei lá, podem ir para um mau caminho porque não tem a compreensão da família e dos adultos. Mas nos dois casos, os dois episódios, o que está faltando é o diálogo, né? O Tiago já te chamava de Bernardo. O Tiago lembrou bem, é isso, né? Ela também não perguntou para ele por que ele pegou o mostruário. E eu acho que ela condenou ele imediatamente. Mas eu acho que a maioria das vezes que a gente perde a paciência com o filho, sem razão, porque às vezes a gente perde com razão, a gente parte de um pressuposto. A gente não ouve, a gente não conversa, a gente não dá chance dele falar. Né? A sua proposta é essa, claro, ampliar o diálogo. Sim, entender. Ou ampliar ou começar a ampliar, aumentar, progredir, em cima do diálogo. E nesse livro, então, eu comecei a listar coisas que eu via que os pais se irritavam. Então, por exemplo, a mentira, a vergonha, a birra, quando nem sempre a gente falando resolve, que às vezes é preciso, sim, uma outra atitude, um castigo, alguma outra coisa, né? O castigo é melhor que o tapa. E que o beliscão. Se você parte do ponto que a violência resolve, quer dizer, o mais forte bate, então, quando seu filho for mais forte, ele bate em você? Né? Faz sentido o raciocínio. E há casos assim, né? Não, e assim, claro. Ele fala assim... Há casos de todo jeito, né? Por quê? Meu filho não foi bem na escola e eu bati nele. Eu falei, aí seu marido chega em casa, a janta não estava pronta na hora, ele bate em você? Quer dizer, quando você põe no adulto, você vê que é um absurdo. E quando a violência doméstica, ela é assim mesmo? O marido bate na mulher porque o arroz não está pronto, ou porque o arroz queimou, porque o almoço não está pronto. Aí o filho assiste essa cena e bate no coleguinha do colega. Isso tem muito, não tem? E com muita criatividade. Assim, 2 semanas atrás eu ouvi um caso daqueles que a gente não sabe, que o marido, quando ficava bravo com a mulher, ele era eletricista. Ele saía pela casa arrebentando os fios de eletricidade, deixava a casa no escuro. Você acha? Falei, depois ele ia lá consertar. Quando ele ficava bem. Quer dizer, tem loucura mesmo de todo tipo. Não, mas você já imaginou assim, uma loucura, casa com criança pequena, você sem luz, banho frio, sabe? É tudo muito louco. Então aí você fala assim, mais adiante, o que você acha? Acho que... Mas aí, por exemplo, a minha mãe ficava muito frustrada porque ela não batia, ela dava só fininho. Mas só de vez em quando, muito raramente, tinha que aprontar muito. De modo geral, ela botava de castigo. Eu sempre dormia.
no castigo. A minha irmã dormia só dela falar a palavra castigo. Então, ela ficava irritadíssima, né? Porque ela ficava frustradíssima. Porque todo mundo dormia, ninguém se sentia de castigo, entendeu? A minha irmã sonhava. E aí? Porque também o castigo, o bater, é um pouco essa coisa da irritação, de dar vazão. Agora você vai pagar você pela vai pagar irritação. por isso, E aí você não paga, a pessoa fica mais louca ainda. Não rola um pouco isso? Rola. É muito difícil, né? Educar, não é? E porque educar pressupõe prestar atenção, conversar. Prestar atenção em quem aquela pessoa é, né? Porque essas fórmulas existem fórmulas e métodos, mas não é aplicável em todas as pessoas. Eu acho que o pai tem que reconhecer o indivíduo que já está ali, porque é criança, mas já é um indivíduo em formação, o que é até mais vulnerável para essas coisas. Aí quando você disse que dá o tapa para descarregar a raiva, se você descarrega, é óbvio que aquela pessoa absorve e ela recebe. Em algum momento na vida ela também vai descarregar. Né? Ou descarrega na escola, ainda criança, ou lá no futuro vem a descarregar de uma forma mais violenta. Aí descarrega na escola, a escola liga para a mãe, manda ir para terapia e vai para terapia. E aí vai um descarrego. O que ele faz? Ele bate em casa também. E você fala, bom, ele está repetindo, ele está bem educado, seu filho, está fazendo tudo que você quer. Eu te ouvi um psicanalista falando uma coisa super interessante, que às vezes a leitura da violência, né? Ele estava contando que uma mãe veio para ele porque estava horrorizada porque brigou com o filho, eles estavam na cozinha e o filho pega uma faca e levanta a faca. E a mãe ficou horrorizada, né? E aí ela vai ao psicanalista e diz, cara, como é que eu posso olhar para a cara do meu filho? Meu filho levantou a faca e me ameaçou com a faca. E a psicanalista diz, mas peraí, o que fez com que ele não te machucasse? Porque ele só levantou, depois baixou. Né? O que segurou a faca? E aí ela ficou meio confusa. Como assim que segurou ele? O afeto, o amor. Né? Então, às vezes, as pessoas têm esse movimento que tem a ver com esse momento que elas estão, ou alguma coisa que machuca elas, que a gente às vezes nem percebe. Mas a gente também tem que entender as coisas também que detêm, né? Que fazem um outro movimento. Né? O que fez com que ele não fizesse? Porque essa mãe não queria olhar mais para a cara desse filho. Como é que eu posso olhar para a cara desse filho? Né? Então, eu estava quando você começou a contar, lembrei de uma história de um adolescente que, lá as tantas, numa briga, pegou a faca. E aí a mãe ficou muito assustada com isso. Bom, aí chama uma adolescente e falou, não, eu só ia desparafusar, porque mesmo estava trancado no lugar. Mas isso era verdade? Isso é verdade. Então, assim, às vezes você não sabe o que está acontecendo, então pergunta. Nem sempre eles vão responder, claro. Mas às vezes pegou a faca porque tinha intenção mesmo, né? E aí tem que procurar um apoio, né? Quando a chega nesse Dora, ponto, não sei quem, um psiquiatra. Quando chega nesse ponto, eu já atendi uma menina que pegou a faca para matar a mãe. Ela estava numa casa SOS Criança. Mas quantas vezes a mãe tentou matar ela antes? Então é uma coisa muito louca isso, sabe? A gente olha muito que, às vezes, os filhos fazem coisas contra os pais, eu sou contra. Eu acho que não deve ter nem filho contra o pai, nem pai contra o filho. Mas a gente não tem noção do que as crianças sofrem. Porque, cara, é literalmente cada caso um caso, né? Mas será que um dia a mãe da Suzane Richthofen levantou uma faca para ela? Não, mas o pai batia nela, lembra? Tinha uma história assim, com 23 anos. Né? Não, claro que não. E esses comportamentos acabam reproduzidos, assim, os filhos que apanham depois vão bater nos próprios filhos quando crescem? Ou nos amigos da escola, e a escola te chama. Em geral, é aí que começa. Você pega por aí, sabe? Ele falou do pai, do filho, da criação que bate, e o Rabino trouxe o amor. Deve ser difícil para um pai ou para uma mãe que não teve o amor na infância reconhecer o amor desse filho que pega para vender, para ajudar, né? Porque se você não tem essa referência, você só reconhece o que você conheceu um dia. Se você nunca teve amor na sua criação, deve ser complicado para esse pai reconhecer amor naquele filho, o amor que aquele filho empresta. Nesse caso do menino, de roubar e tal, o pai dele tinha uma história que no fim da vida passou muito mal e roubou algumas coisas da mãe. Então ela achava que ele tinha esse gene, digamos assim. Não tem. Isso não é uma coisa que a gente herda, né, desse jeito. Mas assim, quando a gente vai olhando a situação, você vai vendo que não é só a vida da família, às vezes é a vida dessa nova família, às vezes é o que os vizinhos falam, né? Nossa, como o vizinho tem força. E às vezes é o que não se fala. É o pai que roubou, é a dificuldade é não falar nada em casa. É muito difícil. Eu sei que educar é muito difícil, né? E é um processo, ele como não é viver, uma coisa é só. difícil. Mas é muito bom também, né?
O seu livro, você trata de um modo geral dessas questões da violência ou você conta casos Eu específicos? conto alguns assim? casos, né, baseado em toda a experiência de muitos anos, mas a minha ideia é que os pais só conseguem pôr limites se eles entenderem os filhos. Então, a minha proposta é que eles entendam os filhos e percebam que, às vezes, a ação deles ensina mais do que o discurso. Então, a coerência é muito importante. E aí, de tentar entender, Esse né? episódio que você falou do copo, é coerência, né? É. Na ação. Claro. Mas eles não se dão conta, viu? Assim, estou falando deles não conta. Assim, Muitos, eu também né? já perdi a paciência, eu também não sou perfeita, não é isso? Somos humanos todos. Né? Claro, e a gente erra, e eu acho que tudo bem. Agora, o problema é quando isso vira uma regra, né? E o exemplo que se dá é muito importante, né? Qualquer aprendizado, seja na escola ou seja até na vida prática, a gente aprende melhor quando vê um exemplo. Então, tu ter um bom exemplo, você filho, ter um bom exemplo em casa, isso ajuda muito para que você se torne um ser. Ajudou os Buarque de Holanda? Ajudou. A serem uma família firme, forte, consistente? Ajudou. Volta aí já, tá dando. Isso aqui são, na realidade, são 2 livros, né? É uma pesquisa. Isso aí é um documento incrível. Né? São 2 livros, né? O livro é a pesquisa 25 anos. Poderia levar um século, poderia não acontecer, isso é sorte também. E o outro aqui é o romance que estabelecemos os personagens mais interessantes. Então vamos e organizar. Os personagens mais interessantes são as mulheres. Ah, é? Sem essas mulheres, esses homens não existiriam. Tá vendo? Será que é por isso que Chico Buarque é o que melhor canta as mulheres, para as mulheres? Não sei, talvez seja. Melhor representa... Os personagens fortes aqui são as mulheres. Esse aqui, então, a família brasileira, ensaio histórico genealógico, é um levantamento das 100 principais famílias de Alagoas, os seus entroncamentos, enfim, com os Buarque, a partir do tronco do Manuel Buarque de Jesus, filho do padre, né? Os 3 filhos naturais do padre. E fixando... Como é que é essa história? Agora, conta em 30 segundos a história do padre, que essa eu não sabia. Os padres estão com cada história atualmente. Não, é interessante. O padre Quer dizer, já lembra daquela época, já era história de padre. Na realidade, os filhos naturais... Os filhos do padre são de quanto? Os Buarque se estabelecem no Brasil na década de 20 do século XVIII. Eles se estabelecem no Brasil. Agora... Na realidade, esse padre teve 3 filhos naturais. Agora, o objeto principal da pesquisa é o filho mais velho, o Manuel Buarque de Jesus, que tem 10 filhos. E o que me chama mais a atenção é especificamente o tronco da Maria José Lima, filha natural, filha de índios. Índios eram também escravos do século XVIII. Aliás, os brancos pobres também, né? Não é só os negros, os brancos pobres também. Agora, é interessante. Ela tem 9 filhos com ele. E só eles fazem um casamento oficial no engenho, mas o casamento só passa a valer quando ele está doente, que é legitimado, né? Na igreja, né? Já com os filhos todos criados. E ela é a primeira mulher do Brasil a colocar a educação no primeiro plano. Isso aqui é interessante. A educação no primeiro plano. Tem um filho ministro do Supremo, que é o Antônio Buarque de Macedo Lima, falecido aqui no Rio. Teve 2 casamentos, um lá no Nordeste, deixou um único filho. A mulher faleceu do parto, exatamente, desse filho mais velho. Ele fica 16 anos num processo de estresse, enfim, e só vai casar novamente 15 anos depois, lá no Maranhão. E desse casamento tem mais 9 filhos. E esses filhos se estabelecem aqui na região sudeste. Então a família começa, na verdade... A partir de um padre. De um padre no Nordeste. É de um padre no Nordeste, na região de Porto Calvo. Que é Alagoas. Que é Alagoas. Esses holandas são mais antigos, eles chegam no início da colonização, com Duarte Coelho. E os Buarque são exatamente 180 anos depois, já na década de 20 do século XVIII. Caramba, você levou 20 anos. Mas poderia não ter acontecido. Isso aí é sorte. Por que poderia não ter acontecido? Porque a documentação, ela é muito, não sei se é a umidade, a documentação num determinado período, ela não existe no Nordeste. Aí, resultado, eu tive que recorrer a arquivos portugueses. Porque aqui
essa documentação em Portugal, que é um município do século XVI, ele é de 1570 aproximadamente, a documentação do período holandês até 1670 não existe. O que fez me concluir esse trabalho foi exatamente um diário de um padre, também, não o Buarque Lisboa. Gente, padre, tem sempre um padre. tem sempre um padre. Francisco Davi de Guzmão. Esse material dele, uma espécie de livro de assentamento, transformou-se num diário de uma sobrinha neta, que ali ela relatava os acontecimentos, as conversas com avós, bisavós e com os mais velhos, ela relata isso. E a partir daí foi possível reconstruir todo esse trabalho.